aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Nessa videoaula a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre estatística, falando dessa vez sobre representações gráficas e arredondamentos. Na parte de representações gráficas, a gente tem basicamente 4 tipos de gráficos, tá certo? O primeiro tipo que aparece pra gente, é o chamado gráficos de segmentos, E aí eu dei um exemplo para poder facilitar a nossa compreensão. Nesse exemplo a gente tem aqui, no primeiro exemplo, a variação anual do PIB brasileiro. PIB, para quem não sabe, é o Produto Interno Bruto, tá certo? Então veja só, em 2004, você tinha aqui 5,7%. Uma observação que cabe fazer aqui antes de interpretar o gráfico é a seguinte. Esse eixo aqui, que é o eixo X, geralmente a gente representa o tempo, quando a gente está falando de gráficos de segmento. Não é uma regra não, tá? Mas geralmente é assim. E aqui você tem a porcentagem ou outros valores lá que de repente for aparecer. Tudo bem? Então veja só, em 2004 você tem aqui 5,7%. Aí depois, em 2005, você nota que teve uma queda. Ele passou a valer quanto? 3,2%. Depois em 2006 subiu um pouquinho, passou a valer 4%. Para 2007 atingir lá 6%. E depois em 2008 teve uma queda novamente, passou a valer 5,1%. E depois de 2008 para 2009 teve uma queda bem acentuada aqui, que você percebe que em 2009 agora ele tem o percentual até negativo, de menos 0,2%. Tá certo? Então isso daqui é bem tranquilo, é um tipo de representação muito utilizada aí na estatística, tá? São os gráficos de segmentos. O segundo tipo de gráfico que a gente tem são os gráficos de barras ou colunas. Aí eu botei aqui o exemplo 2 como sendo o desempenho matemático de uma determinada turma. Tá certo? Então veja só, no eixo Y você tem novamente o percentual, tá? No eixo X você tem aqui, ruim, regular, bom ou ótimo. Tá certo? Então veja só, qual é a leitura que a gente tem que fazer do gráfico? Você tem aqui ruim, 15%. Regular você tem 25%. Bom você tem 35%. E ótimo você tem 25%. Tá certo? Então essa daqui também é uma representação muito comum quando a gente está falando aí de gráficos. Tá certo? Agora a gente vai falar um pouco sobre os gráficos de setores. Então pessoal, a terceira representação gráfica que nós temos é conhecida como gráficos de setores. Tá certo? Então, para a gente poder entender esse tipo de representação, eu coloquei o exemplo 3, onde você tem um resultado de uma pesquisa com 800 pessoas sobre o curso superior de maior interesse em uma determinada cidade. Tá? E aí esse resultado foi o seguinte, você tem aqui a administração, foram 472 pessoas que escolheram, que equivale a 59%. Direito, 184 pessoas, que equivale a 23%. Engenharia, 80 pessoas, que equivale a 10%. Outros você tem 64 pessoas, que equivale a 8%, tá certo? Com esses dados você pega e monta esse gráfico aqui, que é o gráfico de setores. Por que setores, Na verdade, esse setor, o nome setor vem lá da geometria, que são setores circulares. E na prática esses setores circulares são o quê? São essas fatias que você tem. Você veja aqui que a administração, como é a maior, você tem que ficar com a fatia maior, e aqui é 59%, você ficou com esse setor todo aqui referente à administração. Para a direita você tem uma fatia um pouco menor, Isso aqui é o centro do círculo, tá? Você pega o círculo e divide ele em fatias. Então você tem o centro do círculo, você tem esse setor circular aqui referente a direito, esse outro referente à engenharia e por último esse outro aqui, que é o menor de todos, referente ao quê? A outros cursos superiores que foram escolhidos, tá certo? Às vezes, em questões envolvendo esse tipo de representação gráfica, é comum eles pedirem, às vezes, você determinar o ângulo, tá certo? Que você obtém para cada setor, Porque se você fosse fazer esse gráfico sem o auxílio de nenhum recurso, sem auxílio de recursos computacionais, você teria que pegar e descobrir esses ângulos, Então, às vezes, eles cobram isso em prova. Tá? Então, como que você descobre, por exemplo, esse ângulo θ aqui, que é referente ao setor aqui, é o ângulo central do setor relativo à administração? É muito simples, é só usar uma regra de 3. Você tem aqui θ está para quem? Está para o total de pessoas referente à administração, que no caso é 472, tá certo? E você tem 360 graus, que é uma volta completa,
né, que equivale ao total de pessoas entrevistadas, que no caso é 800. Então você coloca 800 aqui. Multiplica cruzado aqui, né, porque são grandezas diretamente proporcionais, é uma regra de 3 diretamente proporcional, você vai obter o seguinte, ó, 800 vezes θ é igual a 472 vezes 360 graus, tá? Multiplicou cruzado. Θ vai ser quem? 472 vezes 360 graus dividido por 800. Esse 800 passa para baixo ali dividindo, tá? Eu não vou fazer essa conta aqui porque é muito extensa, né? Mas se você facilmente consegue fazer isso com uma calculadora, isso vai dar aproximadamente 212,4 graus, tá certo? Então esse ângulo aqui referente à administração é 212,4 graus, tá? Se você quiser saber os outros ângulos, só você chamar de outras letras aqui, né? No caso aqui eu chamei dessa letra grega que é chamada de θ, tá? Você pode chamar de alfa, beta ou gama, sei lá, os outros e utilizar o mesmo raciocínio que você vai conseguir descobrir os ângulos, tá certo? A quarta e última representação gráfica é conhecida como histograma. E também para poder entender, eu trouxe esse exemplo aqui, né, que é um exemplo que eu até fiz com vocês, né, numa aula anterior, quando eu falei lá sobre frequências. Tá? Você tem aqui, né, uma tabela de frequências, onde tem as classes. O que você faz para construir o histograma? Você pega cada classe dessa, coloca aqui aonde? No eixo X, né, que são as alturas. No eixo Y você vai colocar a porcentagem que é referente a quem? As frequências relativas. Tá certo? E aí você vai construir esse gráfico aí de barras, que é conhecido como histograma. Tá certo? Então você veja só, de 1,62 a 1,65 você tem o quê? 10%. Ó, tá de acordo aqui com a nossa tabela. De 1,65 a 1,68 você tem 15%. De 1,68 a 1,71 você tem 30%. Né? E vai fazendo dessa forma, tá certo? Então você coloca aqui, né, as frequências e aqui você coloca as classes. É bem tranquilo de fazer, tá claro? Agora, para a gente ir caminhando para o fim, a gente vai falar um pouco sobre arredondamentos de números. Então, pessoal, agora a gente vai estar falando um pouco sobre arredondamentos de números, tá certo? Isso daí é um assunto, né, que ele é muito útil quando você está trabalhando com tabelas de frequências, né, que você vai calcular as frequências e às vezes você tem que arredondar essas frequências, tá certo? Existem várias maneiras de você estar arredondando números, mas eu vou adotar uma dessas maneiras aqui que eu acho que é a mais importante, tá certo? Então a gente vai utilizar no curso essa regra de arredondamento. Não utilize outra, use essa, tudo bem? Então veja só, uma das regras de arredondamento diz: quando o primeiro algarismo a ser suprimido é menor ou igual a 4, ou seja, 0, 1, 2, 3 ou 4, né, o último algarismo permanece inalterado. Tá? Mas se o primeiro algarismo a ser suprimido ele é igual a 5, 6, 7, 8 ou 9, o último algarismo a ser mantido ele é acrescido de 1. Tá? Isso aqui do jeito que está fica um pouquinho estranho, mas no exemplo 5 você vai entender bem como que se aplica essa regra. Veja só. Escreva as frações na forma percentual arredondando com 2 casas decimais. É claro que usando essa regra que eu acabei de apresentar para vocês. Tá? Então veja só, você tem a fração 4 sobre 7. Para você escrever ela na forma percentual ou na forma de porcentagem, você tem que multiplicá-la por 100. Tá? Então você vai multiplicar inicialmente por 100. Você vai ter 4 vezes 100 que vai dar o quê? 400. Isso sobre 7. Aí tu vai pegar o 400 e vai dividir por 7. Tá? Eu vou botar logo o resultado aqui para a gente não ganhar tempo. 400 dividido por 7, isso vai dar 57,142871 e por aí vai, tá? Isso daqui vai ser uma dízima periódica bem estranha, tá certo? Então você tem uma coisa desse tipo aí. Agora veja o seguinte, eu quero, né, utilizar essa regra de arredondamento. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para quem? Eu quero 2 casas decimais, então tem que matar daqui para lá, ó, desse cara aqui, a partir dele para lá. Esse cara aqui vai ser o primeiro algarismo a ser suprimido. Ele está nessa condição aqui, ó, entre 0, 1, 2, né? Ele é o 2, então está aqui, ele é menor ou igual a 4, melhor dizendo. Né? Então nesse caso o que acontece? O último algarismo a ser mantido permanece inalterado. O último algarismo a ser mantido é quem? É o 4. Então você vai ficar com 57,14 o quê? Por cento, aproximadamente. Tá? Então você matou esse cara aqui, ele se encaixou aqui na primeira condição, o 4 permanece inalterado.
Tudo bem? Se, por exemplo, aqui fosse um 7, aí já cairia na segunda condição. Aí eu teria que acrescentar 1 no 4, aí ficaria 57,15, mas não é o caso. No item B a gente tem, né, o 3 sobre 7. Primeira coisa, vai multiplicar isso por 100, você vai ter 300 dividido por 7. 300 dividido por 7 também eu não vou fazer a conta. 300 dividido por 7 vai dar 42,857142 e por aí vai, tá? O que eu quero fazer? Arredondar com duas casas decimais. Então eu vou ter que matar quem? Do 7 para lá, tá certo? Só que esse vai ser o meu primeiro algarismo a ser suprimido. Então quando o primeiro algarismo a ser suprimido é igual a 5, 6, 7, 8 ou 9, o último algarismo a ser mantido, que no caso vai ser o 5, ele é acrescido de 1. Tá? Então você tem aqui, ó, 42, acrescido de 1, você tem que somar 1. Soma 1 no 5, você tem 86 aqui, né? 5 mais 1 vai dar 6, então você fica 42,86 o quê? Por cento, tá certo? Essa daí, né, esses dois exemplos são exemplos de aplicação dessa regra que eu acabei de mostrar para vocês. Beleza? Agora, para a gente poder fixar esses conceitos, né, a gente vai fazer um exercício, beleza? Vamos a esse exercício. Então, pessoal, o exercício que eu trouxe para poder fazer com vocês é esse aqui. Ele fala assim: uma pesquisa foi realizada com 30 pessoas para saber o número de livros que liam por ano. Baseado nas respostas, foi obtido o seguinte gráfico. Você tem esse gráfico de setores aqui, né? E ele fala assim: qual é o número de pessoas que em um ano não leem livro algum? É isso que ele quer saber. Então veja só, primeira coisa que você tem que observar, né, que entre 1 e 10 livros você tem quanto? 46% das pessoas lendo, né? Dos entrevistados, 46% no caso de 30. Eles leem entre 1 e 10 livros. Entre 10 e 20 livros você tem 27% dos entrevistados. E mais de 20 livros você tem 7%. Nenhum você não tem esse percentual. Mas é muito tranquilo de descobrir esse percentual, porque basta a gente lembrar que quando você somar todo mundo aqui, né, no caso, em porcentagem tem que dar quanto? 100%. Tá? Então você tem aqui, ó, 46 mais 27, né, mais 7. 27 mais 7 vai dar quanto? 34. 34 mais 46 vai dar 80%, tá certo? E nenhum aqui a gente deduz que é quanto? É o que falta para chegar a 100. Então, como você já tem 80%, né, somando esse e esse, então nenhum livro você tem 20% de quem? Dos entrevistados. E como ele quer saber, né, o número de pessoas que não leem, que em um ano não leem livro algum, o que basta fazer? Basta calcular 20% de quanto? De 30 pessoas. Tá? Então é um exercício bem tranquilo mesmo. Como que eu calculo isso sem calculadora? 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100, tá certo? Você tem que saber isso. Como é 20% de 30, você bota no lugar desse D um vezes. Então vai ficar 20% vezes 30. Tá? E aí basta multiplicar. 20 vezes 30 vai dar quanto? 600. 600 sobre 100. 600 dividido por 100 é 6. 6 o quê? Pessoas. Tá? Esse aqui não é o único jeito de resolver esse problema, tá? Mas você pode seguir esse caminho aí que tá tranquilo. Beleza? Então com isso daí a gente finalizou a nossa aula, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Teve muitos conceitos apresentados, né? Mas faz parte do processo, tá? Tudo de bom para vocês, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Valeu!